É o Evangelho segundo Jesus, o Cristo, o refúgio, a rocha elevada, a paz eterna, a segurança sublime, que é a pulsão de eternidade em nós. Eu quero ler para nós no Salmo 46. Salmo 46, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Tem um plus. Tem algo para além do cotidiano sendo prometido. Existe uma dimensão sendo proposta. E isso é dito através de palavras poéticas, mas o que se está dizendo é: se você tem Deus como confiança e como realidade de cobertura protetiva na sua vida, como um refúgio, como uma fortaleza que protege, abriga e distancia do conflito, se você tem Deus como um socorro bem presente, não é eventualmente presente, é super bem presente nas tribulações, ao se afirmar isso, se afirma que é possível viver uma vida para além de um cotidiano de medos, de relatividades, de temores, de angústias tergiversantes. Existe algo a ser despertado, a ser provocado, a ser ativado como consciência, como poder. Há um poder prometido, o poder do refúgio contra a tempestade, o poder da fortaleza contra os estados de sítio e de ameaça, o socorro. Socorro é intervenção, socorro é presença, socorro é manifestação em favor. Socorro presente na hora da agonia, da dor, do torpor. Socorro bem presente na trituração, na tribulação, na opressão. Há um refúgio, há uma fortaleza, há um socorro. Isso vem em adição ao cotidiano natural de uma existência que não crê, ou que, se tiver isso como crença, não tem, todavia, isto como fé a ser praticada no dia a dia, como certeza absoluta de que o prometido se fez realidade em meu favor pela fé, de modo que não há relação nossa com a palavra de Deus positivamente que não seja absolutamente propositiva, e que não agregue a nós aquilo que em nós não havia. Há uma capacitação na graça, e que nos é dada gratuitamente porque é graça, mas que é uma adição àquilo que na minha natureza e na minha entrega ao processo natural não existe de si mesmo. Só me é acrescentado, só me é uma experiência, só me é um fato se eu me despertar e tomar posse disso, pela fé. Aí o cotidiano da minha natureza existindo em estado de banalidade temerária é tomado pelo poder do refúgio, da fortaleza e do socorro, que se faz presente no corredor polonês da existência, nas tribulações, nas triturações dessa vida. Isso está dito: quem crê, tem.
Portanto, e esse portanto é de lógica consequencial, é causa e efeito. Se Deus é refúgio, fortaleza, socorro bem presente na tribulação, então, ou portanto, não temeríamos. Mas é claro, né? Seria patético você dizer que Deus é o refúgio, a fortaleza e o socorro bem presente na tribulação e dizer, ai, estou morrendo de pavor. Como a maioria dos cristãos que eu conheço vivem. Esse salmo é muito cantado, ele só não é praticado, vivido, crido, encarnado, trazido para a vida, só não se transforma em poder de Deus, em favor de nós. Mas o que o salmo quer ser não é uma poesia, ele quer ser uma encarnação, quer ser praticado, ele quer que você prove e tenha a experiência de que ele não é uma logorreia poética, mas é uma palavra profética que transforma a vida, se praticada, se crida, se posta em ação pela decisão de viver confiante. Se Deus é nosso refúgio, se Deus é nossa fortaleza, se Deus é meu e seu socorro bem presente em qualquer circunstância, conjuntura ou tribulação, então tem uma consequência. Não é possível que Deus seja isso e, sendo isso para nós, não haja consequências decorrentes de quem Ele seja em nosso favor. Portanto, por causa disso, por esse fato, um poder extraordinário, meu amigo. Não temeremos. E tem gente que acha que isso continua a ser hipérbole dos salmos, exagero do indivíduo. Não é não, meu mano, não é, porque em nome de Jesus eu não deixo ser na minha vida. Só para te dizer que isso aqui é verdade. Se Deus é, só quando Ele não é, quando Ele é só a poesiazinha da crença, do cultinho, da liturgia, dos elogios a uma divindade que fica toda embevecida, empavonada e caprichosa quando é elogiada pela boca dos vermes impotentes que somos nós. Todavia o Salmo não quer ser isso, não é isso, se for isso, rasgue. Porque o que ele diz é que Deus é. Ele não diz que Deus pode ser, ele diz que Deus é, ele só não será se você não quiser que para você ele assim seja. E se você quiser que para você ele assim seja, você não tem que decorar um catecismo de confissões, você só tem que pular de cabeça nas águas profundas dessa confiança. Deus é para mim. Deus é. Deus é meu refúgio. Até hoje eu não tive medo de ninguém. Vai fazer meio século que Ele é o meu refúgio e eu estou encarando qualquer negócio. Porque Ele é. Ele põe exércitos para correrem. Ele bota inimigos perversos para se dispersarem. Ele assusta e gera terror no arraial dos adversários que não conseguem estender a mão contra você. Você sozinho em Deus é uma multidão invencível, porque Deus é. E se Deus é refúgio, fortaleza e socorro presente, é um socorro conceitual para eu me condicionar, para eu ter pensamentos positivos, para eu buscar algum tipo de bom ânimo. Não, Deus é. Deus é socorro. Deus é intervenção. Deus é bem presente. O bem presente é para enfatizar o exagero dessa manifestação. Bem presente em toda e qualquer tribulação.
Não importa o tipo, o nível, a circunstância, a conjuntura da tribulação, ou a agonia quase não palmilhável, quase não identificável, praticamente difusa, de tribulações que às vezes nos chegam sem cara, mas que nos espremem sem dúvida. Deus é, todavia, socorro bem presente na tribulação. Portanto, se é assim, se isso não é logorreia doutrinária, mas é fato da vida, faz você atravessar vale de sombra da morte sem medo de ninguém, nem de homem, nem de demônio, nem de principado, nem de potestade, nem de poder, nem da morte, nem da vida, de nada, porque Deus é em mim, Deus é para mim. Então, não temeremos. A consequência é essa, é produzir um ser desassombrado, um assombrador de tribulações, um assombrador de sitiadores contra a fortaleza do Deus em quem eu me refugio. Se Deus é assim para você, então tem algo sendo despertado, sendo emulado, sendo provocado, sendo despertado, sendo ativado em você naturalmente, que coloca você nesse lugar do não transtorno. Portanto, não temeremos. Ainda que, e aí ele começa a criar aquelas hipérboles das hecatombes naturais insuportáveis, apavorantes. Ele diz, venha o que venha, apareça o que apareça. Se Deus é Deus para nós assim, pode aparecer, pode vir o que vier, pode surgir o ainda que surja, ainda que as águas tumultuem e espumejem, ainda que na sua fúria os montes se estremeçam, se abalem, se desconstruam. Mas se Deus é meu refúgio, se Deus é minha fortaleza, se Deus é de fato meu socorro bem presente na tribulação, então não temeremos. Ainda que as águas tumultuem e espumejem. Nós estamos vivendo no mundo a angústia das águas, que só está começando. Vai crescer absurdamente com os degelos, com o novo trágico normal, que altera todo o planeta e crescerá não nos 50 anos ainda de previsão, e se acelerará de maneira exponencial, como temos dito todos os dias. Todavia, ainda que os oceanos subam 1 metro, 1,5 metros, 2 metros, ainda que os litorais sejam engolidos e as ilhas sejam devoradas, ainda que o ronco e o pavor do mar e das ondas e das coisas espantosas que virão sobre a terra e que virão a fazer os homens desmaiarem de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, ainda que fique assim infinitamente pior, não temeremos. Não temeremos. Eu tenho te dito de todo o meu coração na presença de Deus. Se me dissesse agora que o mundo estava acabando e que viria um meteoro do espaço para cá e que não haveria solução tecnológica para destruí-lo antes, nem coisa alguma, seria inevitável a sua vinda, eu já te disse várias vezes, eu ia ficar ali na varanda de casa com o olho bem aberto, vendo até o final, porque eu não morro, eu só iria assistir um espetáculo ectômbico, de natureza extraordinária. Meu corpo seria consumido por isso, mas eu assistiria isto e sou filho das visões que não se apagam na eternidade. Por isso, não há lugar para eu temer nada. Ninguém. Se Deus é meu refúgio,
não há temor em mim. As águas tumultuam e espumejam, as grandes estruturas universais entram em estado de desconstrução. Os montes se abalam nos seios dos mares. Todavia eu não temerei, eu sou cidadão assentado pacificadamente às margens de um rio espiritual que alegra a cidade de Deus, a cidade de Deus em mim, o reino de Deus em mim. Eu sou filho da serenidade desse rio inabalável por todas as perspectivas de assombração que nos possam existir no mundo que nos cerca ou nos futuros que nos prometem calamidades. Venha o que vier, o Senhor é o meu refúgio, é a minha fortaleza, é o meu seguro socorro presente na tribulação. Ainda que tudo aconteça da maneira mais chocante, não temeremos. Ainda que as águas tumultuem, não temeremos. Ainda que na sua fúria os montes se estremeçam, não temeremos. Há um rio cujas torrentes alegram a cidade de Deus. E eu não tenho que esperar nenhuma manifestação escatológica da Nova Jerusalém. Eu sou essa cidade, esse reino, esse lugar de habitação. Esse rio está em mim, flui de mim, se ejeta de mim, brota de mim. A promessa de Jesus, do meu interior fluiria esse rio de água viva. Eu sou o cumprimento da profecia de Ezequiel, eu sou o templo de onde essa graça se derrama, como Jesus disse, aquele que crê em mim, como diz a Escritura de Ezequiel, no seu e do seu interior fluirão rios de água viva e de paz e de uma serenidade estranha. No meio da tormenta, você não é impressionado pelos mares, pelas angústias planetárias, nem pelas desconstruções das grandes simbolizações de estabilidade até então para o mundo. Nada disso que em tendo sido e subitamente deixando de ser, porque a Terra se caotizou e hecatombes de natureza diversas me venham e pânicos me sejam trazidos. Se o Senhor é o meu refúgio, é a minha fortaleza, é o meu socorro, bem presente na tribulação, então não temeremos. A gente teme é porque a gente diz que Deus é isso, mas Deus não é nada para nós. É por isso que a gente se apavora, a gente se desespera, a gente se angustia, a gente se deprime, a gente entra em pânico, a gente quer morrer, a gente fica com medo de viver. Por quê? Porque no fundo, a gente não tomou posse mesmo. E ao invés de tomar posse pela fé, nós nos deixamos impressionar pela terra que se transtorna, pelos montes que se abalam, pelas águas que tumultuam e espumejam, pelos montes que se estremecem. E aí, impressionados pela caotização do que antes nos trazia uma palavra de imutabilidade, de segurança, de estabilidade, mas nada permanecerá como permaneceu. Chegará uma hora em que tudo se estremecerá. E aí se separam os meninos dos homens. É aí que a gente descobre se Deus é ou se Deus não é também. Se Ele é refúgio, fortaleza, socorro na tribulação, aí a gente não teme. Não teme nada, não teme o apocalipse, não teme nenhum transtorno. Deus é o nosso refúgio e a gente vive às margens do rio da paz. Rio da vida, rio da paz. A gente está
dentro dessa morada. Essa morada do Altíssimo não está fora de mim, essa morada do Altíssimo me habita. A Jerusalém celestial é uma projeção escatológica e transhistórica da cidade de Deus em mim, do santuário de Deus em mim, da vida de Deus em mim, do reino de Deus em mim. E da experiência dessa paz em mim, que excede a todo entendimento, toda circunstância, toda e qualquer situação ou conjuntura. Eu estou sendo atravessado por um rio de paz que alegra Deus em mim. Portanto, bramam as nações, espumejem os trampos, enlouqueçam os malucos terráqueos, os quinjuns apocalípticos, seja quem seja, venha quem vem, eles não têm o poder de me abalar. Não tem. Mesmo que se diga que vai estourar uma guerra nuclear, se o Senhor Deus, é meu refúgio, é meu socorro, é minha fortaleza, eu não temerei nem conjunturas naturais, ectômicas, nem manifestações humanas da perversidade de intenção letal, final, de qualquer que seja a natureza. A cidade de Deus me habita. O reino de Deus me possui. Eu estou sentado às margens do rio da paz, no meu coração. Por isso bramam nações, reinos se abalam, mas Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. E os poderes se diluem, e as presunções se derretem, e as arrogâncias e soberbas não prevalecem. E Ele, o meu Deus, que é o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro na tribulação, aquele em quem eu não temo nada e em quem eu tenho toda a paz da vida, Ele faz ouvir a sua voz. O Senhor está comigo. Isso é que faz toda a diferença. O cara dizer, o Senhor está comigo, sem presunção, sem valentia, sem arrogância, sem soberba, só como certeza, extensão pacificada do fato de que Deus é para você. E você é em Deus. O Senhor está comigo. O Senhor está conosco. O Deus de Jacó, o Deus do homem ambivalente, do homem fraco, do homem ambíguo, do Jacó, que vivia as relatividades das suas próprias lutas interiores, todavia, não é preciso que você seja um ser mineral. Essa promessa não é feita para anjos, nem para arcanjos, é feita para gente como Jacó, o ambivalente, o ambíguo, que está diante de Deus porque Deus o amou sem explicação, por graça gratuita, por deliberação incompartilhável e injustificável em relação a quem quer que seja. Ele está comigo, o Deus de Jacó, o Deus da natureza semelhante à minha, é o meu refúgio. Não é meu mérito que me coloca nesse refúgio, é a minha confiança, é a minha justificação pela fé. Eu sou um Jacó, explodindo de certeza de que Deus é o meu refúgio, é o meu socorro, é a minha fortaleza, está comigo na tribulação, por isso eu não temerei, porque eu não me ofereço como colateral.
para a ação divina. A colateral é o sangue de Jesus. Eu sou exclusivamente o beneficiário dessa graça, na qual eu estou firme, em relação à qual eu confio, e por cuja consciência de graça e do amor de Deus em meu favor, todo medo foi lançado fora pelo seu amor, e o que ficou em mim foi a ousadia intrépida dessa fé que se baseia no amor dele por mim, por esse vermezinho de Jacó que eu sou e a quem ele cuida, e diz que eu estou gravado na palma das mãos dele. Portanto, meu convite hoje para todo mundo é este: vinde, juntem-se a mim, vamos contemplar as obras do Senhor, as que Ele faz como manifestação da sua soberania, mesmo quando os montes estremecem, as águas espumejam e os terrores se nos aproximam. Se nele confiamos e descansamos pela graça e não duvidamos, o convite está feito: participem da minha soberania na história. Contemplem as obras do Senhor, contemplem as assolações que ele efetuou na terra e efetua contra a arrogância humana, a soberba humana, contra o luciferianismo político-religioso dos humanos. Venham vocês, pequeninos, jacózinhos dessa confiança inabalável, que habitam o meu refúgio, desse lugar de paz, desse rio de sossego interior. Assistam à existência, sem medo e sem pavor. Vejam a minha soberania se estender sobre a arrogância humana e não temam. Porque eu, o Senhor, sou aquele que põe o termo às guerras que os homens dizem que não terão fim. Eu bato palma e elas cessam. E cessam até os confins do mundo. Não há lugar, não há escopo para além da palavra da minha soberania. Eu sou aquele que quer agir. Aquiete-se. Afinal, o Senhor é o seu refúgio, sua fortaleza, seu socorro bem presente na tribulação. Afinal, ainda que os montes estremeçam, as águas espumejam nos seios dos mares, e as montanhas se dissolvam e se derretam, e os exércitos do mundo se acampem contra ti, e cheguem com os seus aparatos de destruição, nós não temeremos. Ao contrário, a nossa manifestação de fé se expressa como quietude. Quietude. Quanto mais quietude, mais demonstração de fé. Quanto mais inquietação, menos expressão de fé. A fé nasce dessa paz, desse rio que atravessa o nosso ser com a tranquilidade da eternidade. Quando meu coração que crê, descansa, não duvida, que contra todas as evidências da perversidade, o Senhor é aquele em quem eu sou, estou e me refugio, então eu aprendo a não ter medo. A certeza desse amor de Deus lança fora todo medo, instila em mim toda paz e me ensina a confiança como quietude. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E vocês só vão saber que eu sou Deus se vocês assistirem à vida do refúgio. Mas se vocês entrarem na guerra, na angústia, no medo, do pânico, vocês nunca vão saber que eu sou Deus. Tem que fazer essa viagem e tem que chegar nesse lugar onde você descansa tudo, entrega tudo, joga as suas armas de guerra no chão, se assenta em pacificação
assiste em quietude às convulsões do mundo, enquanto o seu coração sabe, cresce em percepção consciente todo dia que decorre da fé, o seu coração aprende a saber que o Senhor é Deus, que é refúgio, fortaleza, socorro, que é tudo quanto recorrentemente eu estou dizendo a você. Aquietai-vos e sabei. Não dá para saber sem se aquietar. Quer saber? Confie e se aquiete. Então você vai saber que o Senhor é Deus. Na sua inquietação, você sabe apenas da sua impotência e da angústia neurótica que a sua impotência produz. Mas quando você, em confiança total, se aquieta, então na quietude você fica sabendo que Deus é Deus. Você fica sabendo que na confusão das nações Ele é soberano e brota exaltado. Que na caotização da terra Ele se manifesta exaltado. Ele é o Senhor. Esse Senhor está comigo. Esse Senhor está conosco. E aqui se conclui dizendo: o Deus de Jacó é o meu refúgio, é o nosso refúgio. O Deus do ambivalente, o Deus do que não tem méritos, o Deus que não apresenta, daquele que não apresenta currículo vitae para justificar nada, o Deus de Jacó. O Deus daquele que dissimula, que disputa, que compete, que carrega os traços da ambivalência humana, mas que nem por causa disso está exilado da possibilidade do refúgio, da fortaleza e do socorro bem presente na tribulação, que faz passar por mim o rio da pacificação, que institui em mim a solidez da morada eterna e que dá a mim a confiança pacificada e tranquila de poder olhar o mundo com tudo que nele há, sem temer nada nem ninguém. Ao contrário, me aquietando no refúgio para conhecer profundamente quem é Deus para mim na conjuntura da guerra universal, do pânico, do medo, da desestrutura natural, de tudo que vem a ser o novo apocalíptico normal. Não temerei mal algum, porque o Deus de Jacó é o meu refúgio. Deus é refúgio para todos os Jacóis que, não confiando mais em si, se aquietam pacificados e confiam que Ele é refúgio e socorro bem presente na tribulação. Só não entendeu quem não quis, só não entendeu quem não quer, porque não podia ser mais simples. Verdadeiro é esmagadoramente, implacavelmente, insofismavelmente verdadeiro. Mas você só vai saber se você confiar e se entregar. Ninguém experimenta isso a priori, a menos que se entregue, que se abandone, que se ative nessa confiança que não se estriba em mérito, mas apenas na misericórdia de um amor de Deus pelos Jacós dessa existência, que decidiram nele confiar e pararem de estribuchar na sua ansiedade, pateticamente impotente. Jesus, que essa tua palavra eterna e de sempre encontre agasalho, encontre um lugar para aninhamento do poder eterno no coração frágil dos Jacóizinhos que me ouvem, que me veem, que me assistem agora. E que essa palavra plante em cada um o refúgio invencível, esse socorro inquebrável que atravessa qualquer adversidade
e nos coloca assentados às margens do rio da pacificação, sabendo que Tu és o Deus da minha vida. Apesar de eu ser quem eu sou, Tu continuas a seres quem Tu és, por isso não temerei, por isso não temeremos. Planta essa palavra em todos, é o que eu te peço agora, em nome de Jesus. Amém.